Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui em mais uma devocional do dia, hoje no Salmo 73. Nós iremos dividir este salmo em duas partes. Falarei hoje dos versos 1 ao 14 e amanhã do versículo 15 em diante. É um salmo belíssimo. Aqui o autor é Asaf. Asaf, ele foi um levita, foi um músico na época do rei Davi. Este salmo, irmãos, ele traz para nós lições importantíssimas. O salmista faz grandes questionamentos, por exemplo, por que o ímpio prospera e o justo é castigado? Vale a pena ser fiel a Deus? Tem algum proveito ser justo? Asaf expressa o seu conflito a respeito dessas questões que até hoje atormentam muitos servos de Deus. A que conclusão ele chegou? Que lições este salmo tem a nos ensinar? Pois bem, tema de hoje, quando a inveja nos leva à crise de fé. Quero convidar você a ler comigo o Salmo 73, versos 2 e 3, que diz: Quanto a mim, porém, quase me resvaleceram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O Salmo 73 trata especialmente da prosperidade dos ímpios. Neste salmo, Asaf relatou sua luta mental interior, quando comparou a sua vida com a vida dos ímpios que não colocavam Deus em primeiro lugar. Inveja era o que Asaf sentia ao olhar para a prosperidade dos ímpios. Eu acho que, como Asaf, você também já se sentiu assim, ao olhar para a vida do seu vizinho, ao olhar para a vida dos ricos e invejá-los. O que é inveja? Inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. É assim que o dicionário traz o significado para nós. Asaf confessou o seu desânimo. Ao refletir melhor, ele também percebeu a sua própria pecaminosidade e também os seus desejos carnais. No versículo 2, que a gente acabou de ler aqui, ele está com os pés numa estrada escorregadia, vivenciando uma crise de fé. Nos versos 3 a 5, o salmista ele vai relatar, por exemplo, a causa da sua inveja. Ele vai dizer que sentiu inveja ao olhar a prosperidade dos perversos e sentiu-se injustiçado por Deus. Ele vai dizer que os perversos eram prósperos, não tinham preocupações, tinham um corpo sadio, não tinham canseiras, não viviam afligidos como os outros homens. Interessante como ele descreve. Parece que essas pessoas prósperas, as quais Asaf olhava, eram robôs, porque não tinham canseira, não tinham doença, mas eram sadios. Interessante, pois no verso 6 ao 12, ele vai descrever as características dessas pessoas ímpias. Quem são os ímpios? E aqui ele vai dizer, eles são soberbos, violentos, gananciosos, têm um coração de fantasia, ou seja, são hipócritas, vivem uma coisa e apresentam-se ser outra. O mundo da internet, ele é assim. Nas redes sociais, por exemplo, a gente vê um status, vê um history no Instagram, no Facebook, e as pessoas estão sempre felizes, as pessoas estão sempre vivendo os prazeres da vida, bebendo, curtindo, como se não houvesse tristeza. Assim viviam os ímpios, e Asaf estava cada vez mais com o seu olhar sobre eles. O mundo da internet é assim. Eles falam com altivez, eles são soberbos, e ele continua descrevendo a característica dos ímpios. Blasfemam contra Deus. Nos céus falam de Deus, e na terra falam dos homens. Se julgam onipotentes. Normalmente uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vive dessa forma, achando-se um Deus. Nos versos 11 e 12, o salmista descreve aqui uma coisa interessante,
que essas pessoas ímpias, pelo fato de Deus não julgá-las instantaneamente, elas achavam que Deus não estava nem aí para elas e que, portanto, poderiam viver da forma como bem quisesse. A ideia aqui é o seguinte: visto que Deus não os pune, imaginam que Deus não sabe ou não se importa com o comportamento deles. O fato é que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ninguém escapa das mãos do Senhor. Os versos 13 e 14, o salmista conclui esta primeira parte do salmo dizendo: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Aqui, meus irmãos, o questionamento do salmista é diante da sua crise de fé, que está dizendo: será que eu conservei puro o meu coração diante de tudo isso que está acontecendo? Será que valeu a pena servir a Deus? Porque os ímpios estão aí sempre felizes e eu, fiel, porém sofrendo. Daí o salmista fica aflito e tem dúvidas. Será que conservei puro o meu coração? Será que eu fui para a igreja todos os domingos em vão? Será que me excedi na busca pela santidade? Será que a oração não está fazendo efeito? Que vantagem obtive em ser honesto e viver uma vida decente? O salmista encontra-se numa crise de fé. Ele começou a imaginar se valia a pena viver de modo piedoso. Tudo isso por causa da inveja. Pois bem, meus irmãos, a inveja pode nos levar ao afastamento de Deus e dos propósitos que Ele tem sobre a sua vida. Você precisa, então, ter cuidado ao olhar para a vida alheia e não invejar. Aprenda a viver contente com tudo aquilo que Deus te deu. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por este salmo, obrigado porque nós aprendemos, Senhor, nesta primeira parte deste salmo, que a inveja nos leva à ruína. A inveja nos leva, muitas das vezes, à crise de fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abençoe aquelas pessoas que, porventura, estejam vivendo um sentimento como esse em sua vida, ao ponto de entrar num estado profundo de tristeza e amargura, duvidando da sua própria fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos uma vida confiando no Senhor e buscando sempre viver os teus propósitos para nós. Em nome de Jesus, seja com todos esses que estão ouvindo esta palavra e abençoe ele ou ela neste dia. Conceda-nos um restante de semana abençoado, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não esqueça de curtir esse vídeo e de também compartilhar esta palavra, tá certo? Um bom início de semana para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.